O ministro-chefe da Casa Civil confirmou que não vai haver aumento de impostos e disse que o presidente Jair Bolsonaro se equivocou ao falar sobre duas possíveis mudanças em tributos em Brasília. O presidente havia declarado que o governo poderia reduzir a alíquota máxima do imposto de renda e aumentar o IOF sobre as operações financeiras. As propostas ainda devem ser analisadas. As declarações de Jair Bolsonaro acabaram deixando em segundo plano a transmissão de cargo do novo comandante da Aeronáutica, Antônio Carlos Bermudes. O presidente prometeu a redução do teto do imposto de renda das pessoas físicas, de 27,5% para 25%, o que poderia beneficiar 30 milhões de contribuintes. O Paulo Guedes anuncia hoje também a possibilidade de diminuir a alíquota do imposto de renda, porque o nosso governo tem que ser a marca de não aumentar impostos. Mas o ministro da Economia segue estudando o assunto, extremamente delicado para as contas públicas. A cobrança rende cerca de 120 bilhões de reais por ano aos cofres federais. Bolsonaro também mencionou um aumento no IOF, imposto que incide sobre as operações financeiras. O motivo, segundo ele, seria uma compensação, depois da aprovação pelo Congresso do projeto que prorrogou benefícios fiscais para empresas instaladas no norte e no nordeste do país. Custo previsto para este ano, 800 milhões de reais. A proposta foi sancionada pelo presidente nesta sexta-feira. Se eu sanciono sem isso, eu estou em curso na lei de responsabilidade fiscal. Mas depois de uma conversa olho no olho com o presidente, o secretário da Receita Federal disse que Bolsonaro se enganou. Marco Sintra afirmou que o aumento no IOF não era a decisão tomada e que a redução no imposto de renda ainda não tem data, porque virá na reforma tributária, que depende do Congresso. No fim da tarde, o ministro-chefe da Casa Civil convocou uma entrevista coletiva para esclarecer o assunto. Onyx Lorenzoni afirmou que o governo encontrou uma solução que não traz nenhum aumento de impostos. Apenas os projetos da Sudam e da Sudene aprovados no ano passado serão tocados. Assim, há dinheiro em caixa e a lei de responsabilidade fiscal será cumprida. Sobre o imposto de renda, ele disse que, por enquanto, não será possível reduzir a cobrança. E nós encontramos, porque esse é um princípio do governo, de não haver aumento da carga tributária, não haver aumento de impostos. Então, toda a equipe, e aqui vai um reconhecimento ao esforço feito pela Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, que encontrou uma solução que cumpre a lei de responsabilidade fiscal sem onerar o já onerado e sacrificado contribuinte brasileiro. Então, não haverá, isso é o que eu estou dizendo aqui, não haverá nenhum aumento de IOF. Para o exercício 2020 e para o exercício 2021, como a peça orçamentária vai ser constituída ao longo do ano de 2019, o governo irá fazer a devida previsão orçamentária. E está tudo resolvido. Não precisa aumentar impostos. Por que o presidente disse, então, em coletiva que ele assinou? Ele se equivocou. Ele assinou a continuidade do projeto da Sudam e da Sudene. Foi isso. A proposta para a simplificação do imposto de renda na mesa de Bolsonaro é audaciosa. Hoje são 5 faixas que dependem do valor do salário do contribuinte. Vão da isenção até 27,5%. A equipe econômica estuda uma redução para apenas 3. Isenção, uma alíquota que pode variar entre 15% e 20% e o teto de 25%. E a mais alta deve incidir apenas sobre rendimentos de mais de R$25 mil por mês. A reforma tributária não será a única enviada ao Congresso. A da Previdência deve ser apresentada ainda este mês, mesmo com o Congresso só voltando do recesso em fevereiro. O presidente afirmou que a idade mínima para a aposentadoria de homens deve ser de 62 anos e para mulheres, 57. Mais branda que a proposta da administração passada, que era de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Só que enquanto a reforma do ex-presidente Michel Temer tem um prazo de 20 anos de transição, a do governo atual pode entrar em vigor no fim do mandato de Bolsonaro. Tudo aquilo que é para entrar em vigor até o final de 2022, essa é a última ideia que eu quero ver se a gente consegue colocar em prática, né, e apresentar para o parlamento. Não apresentar não, compor com o parlamento, já que a resposta está lá. Então seria, como está na proposta agora, os 62 anos para os homens no final de 2022. Os articuladores do Planalto querem usar a reforma da Previdência, que já está pronta para o plenário da Câmara, como base. Mudanças no texto seriam incorporadas à proposta, para ganhar tempo e aprovar as mudanças mais rápido. A oposição afirma que vai tentar barrar,
promete recorrer ao Supremo para obrigar o governo a recomeçar a tramitação do zero. Mas os aliados estão confiantes. O presidente da Câmara, por exemplo, já fala em idade mínima para aposentadoria imediatamente, sem nenhuma transição. A gente precisa ter uma grande pactuação entre o governo federal, entre os governadores e entre os prefeitos. Todos morrerão juntos se a reforma da Previdência a nível nacional não for aprovada. E tenho certeza que essa é a agenda que deve nos nortear desde já pelos próximos 6 meses. O Brasil não pode esperar. Quando uma pessoa se aposenta com 48 anos no estado do Rio, no estado de São Paulo ou na União, né, o Estado vai ter recebido pouco de contribuição dela e vai ter que dar muito recurso a essas pessoas. Então a Previdência quebrou. Qual é a idade? Não sei. Eu acho só que se você for reduzir em relação aos 65 anos, você não pode ter transição, né? Uma coisa mata a outra, quer dizer, menos idade mínima menor, sem transição.